Senhores, bem-vindos oficialmente. Espero que vocês estejam aí me ouvindo em alto e bom tom, né? Vamos hoje, então, a discutir um pouco mais sobre esse tema. Depois vou deixar aqui abaixo, realmente, até mesmo nos comentários para perguntas posteriores por esse tema tão interessante e um tema tão multidisciplinar, que é falar dessa grande cidade, né, como Sobral aí no Ceará. Uma cidade hoje considerada como uma cidade universitária, né? Tão interessante, tanto questões de IDH, como corresponde a esse tema, com índice de qualidade de vida, quanto questões voltadas à questão da educação, mesmo a questão de saúde. Então, são vários fatores que determinam realmente que essa cidade seja, então, uma cidade de referência para nós em nível tanto acadêmico quanto no nível de qualidade de vida, especialmente. E que venha basicamente abranger esse tema tão interessante que é qualidade de vida aí no município de Sobral, no Ceará. Sobral, então, né, é um município brasileiro localizado, então, no interior do estado do Ceará, né, com aproximadamente, então, 209 mil habitantes, quase praticamente a população, né, de Itajaí, provavelmente comparando, né, Sobral com Itajaí em questões populacionais. Então, hoje, Sobral é o quinto município mais povoado do estado e o segundo maior do interior. Sobral também com isso foi considerado pela própria revista especializada em turismo, né, e algumas editoras específicas de São Paulo, como uma das melhores cidades do Brasil. Isso quanto à própria qualidade de vida mesmo. Acima dos padrões que observamos da maioria das cidades aí cearenses, né? Então Sobral tem um grande destaque em cima disso. E essa qualidade de vida ela é demonstrada no baixo índice de violência, no alto nível cultural representado pelos seus inúmeros espaços que nós temos ali em Sobral, além de seus locais para lazer, práticas de atividade física, né, que vai muito ao encontro que nós pensamos em outras cidades, como propriamente Altamira, como citamos anteriormente, né, ali no Pará, que tem realmente esses espaços de lazer, como tem essa parceria público-privada para determinar o cuidado também desses espaços públicos aí para a prática de atividade física. E aí, né, pensando em Sobral, o índice de desenvolvimento humano, esse IDH de Sobral, é de 0,714, o que estima, então, que esse município na faixa de desenvolvimento humano entre 0,7 e 0,79. Ou seja, o IDH ele passou de 0,5 em 2000 para 0,7 em 2010. Tivemos um salto quantitativo muito grande aí em 10 anos, né? Que é uma taxa de crescimento correspondente, então, a cerca de 32,96%. E com isso observamos que o IDH ele é calculado, então, com base em 3 pilares considerados, então, fundamentais pela própria ONU, né? Essa Organização das Nações Unidas. E aí, considerando esse tripé, tanto saúde, quando pensamos em longevidade, e fixem bem esses termos, pensamos em conhecimento, quando pensamos na questão educação, e o padrão de vida, quando pensamos em renda per capita. E nisso, a dimensão que mais contribui para o IDH do município de Sobral é a longevidade. Até citamos ali em negrito sublinhado que esse fator da longevidade, da saúde, é um fator que contribui muito para esse número de 0,7 no seu IDH, com índice então de 0,8, seguida da educação com 0,6 e de renda com 0,647. E aí nós temos alguns fundamentos teóricos que vamos discutir um pouco mais à frente, especialmente. Mas eu desafio vocês, e até vamos fazer desse momento também, né, um grande fórum para discussão desses debates. E aí, aqui nesses ambientes, deixem também aqui embaixo os seus comentários a respeito disso. Vamos começar a treinar essas respostas para posteriormente discutirmos mais sobre isso. E a resposta vem das seguintes perguntas. A primeira pergunta, a qual sugiro que vocês coloquem a resposta aqui embaixo, em torno de 500 caracteres, né? Então, essa primeira pergunta
corresponde a esse índice de desenvolvimento humano, como é uma medida comparativa mundial utilizada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano. Então, ou seja, pensamos numa questão geral e afunilando. E é calculado com base nesses três pilares, como citamos, tanto a longevidade quanto a educação, bem como a própria renda. O que pode, com isso, elevar o próprio índice de longevidade, que é uma das bases de cálculo, né, do próprio IDH, como citamos anteriormente, de uma população. E com isso, citamos então pelo menos 5 benefícios proporcionados por essa ação que você escolheu, que possa elevar, realmente melhorar essa longevidade dessa população. Por exemplo, atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, alguns caracteres que podemos verificar nas referências que temos acima, que possam realmente servir de base de cálculo para esse critério da longevidade. E cite pelo menos 5 benefícios para isso, certo? Então tente redigir essa resposta em torno de 500 caracteres, contando com os espaços. Uma outra questão. Também pensando aí em 500 caracteres para essa questão específica. Pensamos então com base com o próprio IDH de 0,761, o Brasil, então, ele está no grupo de países com alto desenvolvimento humano, apesar de ocupar a própria 79ª colocação no ranking. E aí, nessa questão, cite então e explique brevemente pelo menos 2 fatores que prejudicam, então, o próprio índice de desenvolvimento humano brasileiro. E aí também tente redigir essa resposta em torno de 500 caracteres. E essa outra questão, e agora é uma questão pensando no locus regional. Então imaginamos uma questão geral, né, a nível regional, e agora, né, Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, ou Paraná, independente do estado onde você se insere, e pensamos num locus regional, independente se é a cidade de Itajaí, ou Navegantes, ou Balneário Camboriú, né? Se você não tiver alguma coisa na sua cidade, pode pegar também cidades vizinhas. E aí pensamos nessa questão. No site do próprio Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, é possível então encontrar, né, depois vamos ver esse Atlas um pouco mais à frente, o próprio índice de desenvolvimento humano de qualquer cidade do país e conhecer mesmo um pouco mais sobre a realidade em que seu município aí está inserido. E aí vem a pergunta que tem um peso maior, realmente, que sugiro que vocês redigam essa questão em 1000 caracteres. Qual é o valor do IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, de sua cidade e qual a contribuição do fator longevidade, ou seja, saúde, né, neste índice? E aí busque redigir todas essas 3 perguntas, né, pelo menos em 2000 caracteres. O mínimo 1000 caracteres, mas tente redigir essa pergunta em pelo menos 2000 caracteres. Olhamos primeiramente este site aqui, que é o site do G1, que é o site que fala bastante sobre o Brasil perde uma posição no ranking, no próprio IDH. Aqui então vamos buscar entrar nesse site. Ok, aguardando aqui então. Aqui está carregando. Muito bem. Observamos então este... Aqui, voltando. Então observamos aqui este site, né, do G1 que fala sobre o Brasil, como ele perde uma posição no próprio ranking do IDH, né? E aí, aqui nesse site é bem interessante, depois vou deixar o link também aqui embaixo. Fala sobre esse relatório em que o país tem o segundo maior concentração de renda do mundo, né, com 1/3 de todas as riquezas nas mãos de 1% dos mais ricos. Né? Ou seja, é um dado que mostra, nesse site do G1, realmente essa grande desigualdade na própria distribuição de renda. Nesse site é bem interessante também que ele mostra onde esse vídeo a respeito
né, falamos sobre o Brasil, realmente ficou na 79ª posição no ranking, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, um vídeo bem interessante para vocês depois assistirem, com o link que serão divulgados aqui embaixo. Aqui outros dados mostrando que mulheres estudam mais no Brasil, mas têm renda 41,5% menor que os homens. Olha que dado interessante. As mulheres estudam mais no Brasil, porém ganham menos. Né? E observamos também esse outro dado, que citado em vermelho, que o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. E também, eu acredito que a mais mal distribuída também. E também aqui temos esse histograma, né, onde no eixo Y mostramos os índices e no eixo X aqui o desenvolvimento, né, na questão em anos aqui, mostrando as séries históricas do IDH, né, do Brasil. Ou seja, em 1990 tínhamos um IDH de 0,6. Agora, em 2018, chegamos a um IDH de 0,7. Então temos uma crescente aí nesse índice de desenvolvimento humano, que passando da 78ª, né, para a 9ª, quando pensamos aqui que o Brasil caiu uma posição no ranking mundial em relação à publicação anterior, passando mesmo da 78ª para a 79ª posição nesse onde o Brasil caiu uma posição nesse ranking aí apenas, tá? Então esse é um site bem interessante que vai relatar bastante isso, esse ranking do desenvolvimento humano, mostrando aí como a posição do Brasil em relação a outros países, como por exemplo temos a Noruega, né, com um IDH de 0,9, e aí temos aí alguns extremos como a Islândia, também com 0,9, e países próximos à faixa do Brasil, né, aí temos a questão da Bósnia com IDH também de 0,7, Tailândia também 0,7 e o Brasil aqui na 79ª posição então. Aqui é um dado também bem bacana deste site, tá? Mostrando também aqui a própria desigualdade, onde o PNUD também avaliou 150 países, o IDH ajustado às desigualdades também, tá? Que realmente observamos hoje no Brasil que é crescente esse foco da desigualdade, que mostrando comunidades da Vila Andrade que contrastam mesmo com o luxo e mansões mesmo em Panambi, na zona sul de São Paulo. Então observamos realmente aqui o contraste, né, da favela com realmente as riquezas dos prédios suntuosos que estão aqui atrás, realmente. E aí esse dado aqui são os dados bem interessantes, mostrando a desigualdade de gênero, onde nós temos, segundo também o PNUD de 2019, mostra que mulheres estudam mais, mas recebem menos. E aí comparando realmente as relações, né, entre homens e mulheres, esperança de vida ao nascer, né, naturalmente temos as mulheres com um dado maior do que os homens. E aí temos outros dados também interessantes, também como renda nacional bruta per capita, ou seja, enquanto mulher ela tem cerca de um valor X aqui de 10,432, o homem tem de 17,827, né? Também realmente um dado aí quase praticamente o dobro em relação às mulheres. E aí mostrando também outros dados aí também nesse site que é bem interessante para vocês consultarem, tá? Muito bem. Voltando aqui então. Ok, vou sair dessa página e voltamos então à página anterior. Deixa eu recarregar aqui e voltarmos, sair aqui desta página e voltarmos à página anterior então. Muito bem. Aqui, voltando com vocês. Deixa eu sair aqui e entrar novamente
lá onde estávamos discutindo esses dados aqui do nosso estudo de caso, então. Voltamos aqui, então, deixa eu consultar novamente aqui o próprio Drive, que é um local que eu acho bem interessante, principalmente para armazenamento de conteúdos. E aí, para nós entrarmos em outro site que vai relatar outros dados também bem importantes para a resposta do nosso estudo de caso, então. Aqui carregando. Só buscando aparecer aqui, então. Já vamos consultar. Lembrando que as perguntas, eu deixei um chat aqui aberto no próprio, né, nesses materiais, tá? Deixe também as perguntas aqui, depois vamos estar respondendo. Depende, as perguntas vão surgindo durante a nossa conversa. Então busquem deixar aqui também no próprio chat, tá? Aqui visualizando novamente o nosso estudo de caso, e para nós entrarmos no outro site onde nós vamos discutir também outros dados também bem interessantes. Ok. Ok, aqui é o Atlas de Desenvolvimento Humano, que é aqui que você encontra os dados correspondentes à cidade onde você está inserida, né? Ou seja, se você está em Balneário, você vai digitar lá Balneário Camboriú e verificar o IDH da sua cidade, então. Se você está realmente em Itajaí, você vai verificar então o IDH de Itajaí ou mesmo Navegantes. E aqui você coloca o estado, a região, o município que você se encontra e verificando realmente o nível de desenvolvimento humano que se encontra a sua cidade, pensando naquela terceira pergunta, então, pensando naquela terceira questão que vale tanto. Então, vocês não precisam buscar nada fora do que tem realmente nos materiais que serão disponíveis para vocês, beleza? Bem, então esse é o site bem interessante. Outros artigos ali que tem em cima, vamos deixar outros momentos para nós discutirmos cada artigo especialmente, cada item para corroborar, para engrossar um pouco mais esse caldo, que é a nossa resposta, beleza? E agora deixa aqui embaixo as respostas e eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado.